Olá, irmãos. Tudo bem? Bom dia ou boa tarde. Vamos então dar continuidade a essa série de vídeos sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus de número 24. Quem lê o profeta Daniel, que entenda. Quando os discípulos do Senhor Jesus, os nossos amados irmãos, perguntaram a ele quando será a tua vinda e o fim do mundo, que na verdade este fim do mundo significa o fim dos governos humanos, Rússia, Japão, Estados Unidos, Brasil, o fim da democracia, o fim dos governos dos homens, e o Senhor vai reinar por 1000 anos, como nós vimos em todos os vídeos passados sobre o reinado milenar do Senhor Jesus Cristo. A partir de agora, nós vamos nos situar no tempo, aonde nós estamos. O que falta acontecer para que o nosso Senhor Jesus volte a nos buscar, para estar com Ele para todo sempre. Em João capítulo 14, nós temos a preciosa e maravilhosa promessa do Senhor Jesus: não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Eu vou para o meu Pai e vos prepararei morada. Quando tiverdes preparado, voltarei e vos buscarei. Então o Senhor Jesus vai voltar, vai nos buscar. Ele vai destituir os governos desse mundo. Lembra que falemos dos bodes e das ovelhas, que são nações. Está escrito lá, nações que ajudaram Israel e nações que se levantaram contra Israel, no que precede o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então, contextualizando o que nós já vimos, agora então nós vamos ver os tempos dados pelo profeta Daniel, pois o Senhor Jesus disse: quem lê Daniel entenda. E vamos fazer uma leitura um pouco massiva, curta, mas um pouco mais comprida do que temos feito até agora. E ali vamos então perceber que o Senhor Jesus preveu o que aconteceu até o tempo presente, através dos seus profetas, como o profeta Daniel. Então, o que aconteceu até agora, eles escreveram naquele tempo. Se o que eles escreveram naquele tempo se cumpriu, assim como o apóstolo Pedro, em Atos 2, narra as profecias do rei Davi sobre o Senhor Jesus, se cumpriram, e falta a dele sentar ao seu trono se cumprir, também o que o profeta Daniel falou se cumpriu. Mas o profeta Daniel traz mais revelações, que é a grande tribulação, que é o fim dos tempos, que é o princípio das dores, que é o juízo de Deus sobre o anticristo. Aonde nós estamos agora? Nós estamos vivendo os fins dos tempos? Já entramos nos princípios das dores? Ou quem sabe já estamos até passando pela grande tribulação, porque olha tudo que está acontecendo e ela vai aumentar nos próximos anos com a guerra, talvez uma bomba atômica, uma bomba nuclear, uma terceira guerra mundial. Onde estamos? As escrituras dizem, e o diz claramente, sem precisarmos de interpretações miraculosas, dada a animosidade humana, aos sentimentos humanos que criam essas interpretações para aplacar as suas angústias, as suas expectativas. Bom, então vamos ler o profeta Daniel. Bom, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. A partir desse momento, Deus, ele entrega o governo da humanidade, da raça humana, aos gentios. Quem são os gentios? São os pecadores, são os pagãos. Deus escolheu Israel para ser rei sobre Israel, para liderar Israel, para governar Israel e, através de Israel, mostrar ao mundo o único e verdadeiro Deus. Mas Israel sempre falhou. Buscou outros deuses para si e nunca se sujeitou por muito tempo ao governo do nosso Deus. Então Deus, vamos assim por se dizer, não que seja exatamente assim ou necessariamente assim, mas vou usar só como um exemplo aqui. Deus insere no tempo um parênteses e acresce
a igreja, o povo com quem ele está tratando agora. Deus vai fechar o parênteses e vai continuar o relógio profético. Por quê? Porque Davi previu a vinda do Senhor, sua ressurreição, seu corpo não veria corrupção ou decomposição, ele subiria aos céus, sentaria ao lado de Deus. Estevão confirma isso ocularmente, vendo Deus o seu Jesus sentado ao lado de Deus. Davi continua na sua profecia dizendo que ele sentaria no seu trono e reinaria aqui na terra. Em Atos 1,6, eles perguntam para o Senhor Jesus, os discípulos, quando restaurarás o reino a Israel? Bom, então as profecias elas estão dizendo que o Senhor Jesus virá e reinará. Isso nós já vimos exaustivamente nos demais vídeos, ou nos vídeos anteriores, melhor dizendo, né? Nós já vimos exaustivamente isso. Então o Senhor, ele vai vir e vai reinar por 1000 anos. Então os acontecimentos proféticos, eles vão acontecendo e Israel é o protagonista desses acontecimentos. Embora Deus, vamos colocar assim, entre aspas, né? Abriu um parênteses para inserir a igreja nesse tempo. Para alguns a igreja é apenas continuação de Israel, e nós vamos ter várias interpretações que não é o momento agora. E nós adentraremos nessas interpretações com profundidade. Mas nós temos agora um relógio profético. E aonde nós estamos nesse relógio profético? Então o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele visualizou uma estátua, e essa estátua eram governos. E esses governos viriam, o primeiro seria de Nabucodonosor e posteriormente os demais. E todos os governos já vieram, que está relatado nessa estátua, todos. Então não tem mais governo para vir. Então, digamos que Daniel fosse lido na época do governo Medo-Persa, ou na época do governo grego, ou na época da divisão, onde 4 generais tomaram o governo, dividiram ele em 4 governos menores. Quem estudou história sabe, só você dá um Google aí, sobre o reino da Grécia, o reino Medo-Persa. Se nós tivéssemos nascido naquele tempo, aí nós íamos ver que falta um, que era o governo de Roma. Se nós tivéssemos nascido no governo de Nabucodonosor, nós íamos ver que faltam 4 reinos ainda para o fim do mundo e a restauração de Israel. Agora, nós nascemos no período do último governo, faltando só a pedra que vai vir e derrubar e destituir o governo do mundo. Porque Deus em Nabucodonosor entrega... já que vocês... Não é assim, irmãos, eu estou só falando dessa forma para ficar de fácil compreensão. Já que vocês querem andar por conta própria, me rejeito que o homem governe. E automaticamente ele vai governar sobre o povo de Deus também. Lembra que Herodes disse para o Senhor Jesus, quem era Herodes? Um governo pagão. Eu tenho o poder de te soltar ou de te crucificar. E Jesus disse, nenhum poder tu tem que o Pai não tenha dado, porque o Pai deu o governo aos pagãos, ao mundo, aos gentios. Então vamos ler Daniel. Bom, Nabucodonosor tem um sonho, vou sintetizar, resumir um pouco. Chama os magos, nenhum consegue interpretar. Então Daniel, o rei Nabucodonosor dá uma sentença de morte para todos os magos. Daniel fica sabendo e fala o copeiro lá, diz que eu consigo interpretar. E aí ele tem a interpretação. Então ele é levado até o rei Nabucodonosor e ele vai dar a interpretação. Capítulo 2, verso 26. Respondeu o rei, disse a Daniel, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos podem saber, ó rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Fim dos dias. Daniel está dizendo que o rei Nabucodonosor, através daquela estátua, ele vai saber o que vai acontecer nos fins dos dias. Os discípulos perguntaram em Mateus 24, quando será o fim dos dias, ou os últimos dias, ou o fim dos tempos? Que tempos? Dos
reinos entregue aos gentios. Quando os gentios deixarão de governar o mundo, Israel será governado pelo rei descendente de Davi. Quando será o fim dessa era, o fim dos dias? Nabucodonosor teve a imagem de quando isso ia acontecer. Continuamos aqui então. Agora me perdi no verso 28. 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos aos que depois disto ia acontecer. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque há em mim sabedoria, mais do que outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua dos pés, de ferro e de barro, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estilo, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu-se toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis, pois Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos, homens e animais, aves, tudo entregou Deus nas tuas mãos, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Ó. Então Daniel já está descrevendo os reinos. Já falou que o rei é a cabeça de ouro. O primeiro reino, o reino de Nabucodonosor. O que Nabucodonosor ficou sabendo através da estátua? O fim dos tempos, os últimos dias, que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus em Mateus capítulo de número 24, porque os judeus aguardavam esse último dia, esses últimos dias, e aguardam ainda. E tudo que Daniel falou se cumpriu. Só falta a pedra cair sobre o último reinado, que vai ser... Bom, vamos chegar lá. Vamos ver o cumprimento. Nabucodonosor já foi. Claro, é fácil, ele está ali diante de Daniel. É fácil falar que ele é o cabeça. Mas os outros que viriam depois, vieram conforme Daniel falou? Se cumpriu? Daniel mentiu, inventou? Ou Deus, que conhece tudo, fez acontecer exatamente conforme Daniel falou? Vamos continuar então. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual te dará domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo como o ferro quebra, todas as coisas ele quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro e parte oleiro, em parte ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele uma grande coisa de firmeza de ferro, pois é visto que o ferro é misturado com o barro. E com os dedos dos pés eram este parte ferro e parte barro. Assim, pois, uma parte ao reino será forte, a outra fraca. Quanto ao que viste ferro misturado com lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligará um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro. Então veja, depois que esses reinos todos se cumprirem, haverá um último reino, que é a pedra que Daniel citou anteriormente.
que destruirá todos esses reinos, e será um reino que não passará para outro. Este rei que virá neste reino é o Senhor Jesus, é o Messias, o descendente de Jessé, pai de Davi. Agora, aqui não está especificado em Daniel 2 o nome dos reinos, para que fique mais crível. Então vamos ver, eu acho que em Daniel 3, deixa eu dar um passo para achar aqui, o nome dos reinos. Bom, Daniel ele teve uma nova visão, achei aqui no capítulo 8, de um carneiro e de um bode, que é a continuação da visão da estátua. Agora Daniel vai descrever os reinos que virão depois de Nabucodonosor. E esses reinos estão aí na história. Todos nós conhecemos. Mas na época de Daniel não estava na história, porque era futuro. Para nós hoje são reinos passados. Assim, nós vamos contextualizar um pouco dos acontecimentos dos últimos dias, porque aqui não eram os últimos dias. Eram profecias para os últimos dias. Nem nos tempos dos apóstolos eram os últimos dias. Tanto que os apóstolos perguntaram em Mateus 24, quando será os últimos dias e o fim do mundo? E em Atos 1:6, quando o Senhor Jesus ressuscita, eles pensam, agora é os últimos dias e o fim do mundo. Então eles perguntam, é agora que restaurarás o tempo a Israel? Restaurarás o tempo a Israel? Então ali eles esperavam que poderia ser naquele momento, que eles não sabiam. Então aqui Daniel está apontando milhares de anos para frente, e esses anos vão se cumprir. Esses reinos vão aparecer, como Daniel disse. Na época seriam reinos futuros, hoje são reinos passados. E assim nós temos uma contextualização da história, para então sabermos aonde estamos e aonde iremos chegar, para onde iremos quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Daniel ele vê esse carneiro, esse bode com chifres, e ele se assombra muito, e Daniel vai dar a visão do que é. Então eu vou pular logo para a visão, para nós não estendermos muito esse vídeo, que é só para nós contextualizarmos um pouco, né? Eu acho que é capítulo 19, versículo 19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Então Daniel vai falar dos últimos 7 anos, que vai ser tema para o próximo vídeo, para um dos próximos vídeos. Né? Às vezes eu falo o próximo vídeo, mas eu estou falando da sequência de vídeos, e não necessariamente do que eu vou fazer depois desse. Então Daniel vai falar da tribulação, o anticristo que vai vir. Tudo isso está dentro do final dos tempos, né? Mas agora vamos ver quem são esses reinos que já aconteceram, né? E vamos deixar o período dos 7 anos da grande tribulação, o anticristo, a besta, o falso profeta, a marca da besta, e por fim, então, a vinda do nosso Senhor Jesus, a pedra que vai desfazer todos os reinos e o implantar-se do milênio. E depois do milênio nós vamos ter o novo céu e a nova terra, corpos glorificados. Vamos vendo parte por parte para não gerar confusão, né? Então vamos lá. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis Medo e Pérsia. Então, Daniel falou lá no capítulo 2, rei Nabucodonosor, essa cabeça de ouro aí é o Senhor. Depois, o peito aqui, o tronco, vai ser o reino Medo-Persa, que viria depois. Quem nasceu no período do reino Medo-Persa, que era judeu e lia aqui a escritura de Daniel, ia saber. Quando Daniel estava vivo lá no passado, falou com o rei Nabucodonosor lá, nós estamos nesse período. Então, cada período, quem nasceu no determinado período, foi acompanhando os tempos. Nós estamos acompanhando os tempos agora. Onde nós estamos? Então, vamos lá. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. Então, a gente sabe que o rei da Grécia
quando ele partiu, 4 soldados tomaram a Grécia. Agora eu não lembro o nome deles agora, não vou lembrar. Então a Grécia se dividiu em 4 reinos menores. Tudo isso foi os reinos acontecendo conforme Daniel previu, profetizou na estátua. E agora eles estão se cumprindo. Daniel está falando do cumprimento, dando nome aos reinos que veriam posteriormente ao rei Nabucodonosor. E que interessante, o Senhor deixa escrito o nome dos reinos, para que a gente se alegre no seu poder, no poder do nosso Deus, de nos revelar as coisas. No vídeo que eu falo, nos vídeos, na série de vídeos que eu fiz sobre a igreja, eu falei que Deus, ele revela os seus segredos aos seus amigos. E o Senhor Jesus disse: não vos chamarei mais de servo. O servo não sabe as coisas do seu Senhor, mas vos chamarei de amigo, porque o amigo sabe as coisas. Que coisa linda, irmãos. Continua aqui. Verso 23. Mas no fim do seu reinado, que é desses 4 reis da Grécia, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em divinações, e se fortalecerá, e a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo, que é os judeus. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá a muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias cumprirá. Então Daniel, ele teve a visão então do próximo reino, depois da divisão da Grécia, que é o reino romano, e destruirá os santos. Que nós tivemos a destruição do templo, nós tivemos a perseguição dos judeus, a morte do santo, que é o Senhor Jesus Cristo, e os pés de barro da estátua é a divisão dos reinos na Europa, que será unificada. Veja, Roma, ela foi destituída no sentido oficial, mas o Império Romano, o Império Europeu sempre existiu. Como era Roma? O rei, o Senado, as leis romanas, o julgamento. Você vai fazer faculdade de Direito, o sistema de julgamento na faculdade é romano. Então, ele nunca deixou de existir. E ele vai ser reavivado. Ele está ali adormecido e vai ser reavivado. Vindo, então, o anticristo. Mas aqui foi só um espólio rápido. Aqui não trouxe detalhadamente o operar de cada governo. Nas demais profecias de Daniel, porque aqui é só para nós situarmos no tempo. Os apóstolos perguntaram para o Senhor Jesus quando seria o fim dos tempos, ou o fim do tempo, e a restauração de Israel. Então nós nos situamos, nós passamos o Império Romano, que destruiu todas as nações ali. Ele vai ser reavivado, então nós estamos agora nos pés, na divisão dos reinos, no nacionalismo, vamos assim por se dizer, e o Império Romano vai ser reavivado, vindo então o anticristo. Bom, contextualizamos um pouco dos tempos, conforme Daniel ele nos traz. Posteriormente, nós vamos meditar no Senhor aonde nós estamos dentro da linha temporal. O que falta ainda acontecer? Nós estamos nos fins dos tempos? Já estamos vivendo os fins dos tempos que os apóstolos perguntaram, os discípulos perguntaram para o Mestre? Já estamos vivendo princípios das dores? Porque os reinos nós vimos em qual nós estamos. Nós vimos que nós não estamos no reino Medo-Persa, ele já passou. Nós não estamos no reino da Grécia, nem nos 4 reinos
que é a divisão do reino da Grécia. Nós não estamos mais no Império Romano, não estamos mais. Nós estamos agora, eu vou colocar dessa forma aqui, entre aspas, no nacionalismo, até a junção da Europa reavivada. Então, no sentido de governos dos homens, que é a estátua de Daniel, nós estamos nesse período histórico. Agora, dentro desse período histórico, o que falta para o anticristo? Ou não falta nada? Nós já estamos vivendo o período do anticristo, só faltou ele se anunciar publicamente. Qual é o período que nós estamos vivendo? O final dos tempos, o princípio das dores, a grande tribulação. As escrituras dizem onde nós estamos. Elas dizem em qual período nós estamos. Assim, nós sabendo, nós podemos nos alegrar mais e mais, porque está mais próximo o fim do mundo, ou o fim dos reinos deste mundo, que é uma tradução melhor para o que os apóstolos queriam perguntar para o Senhor Jesus. Então, onde nós estamos, nós vamos ver nos nossos próximos vídeos. Em qual período agora? O que está acontecendo agora, para sabermos o que vai acontecer depois, conforme o Espírito das profecias nos revela nas Escrituras Sagradas. Então, até o nosso próximo vídeo, no nome e na graça do nosso Senhor Jesus, pelo Espírito das profecias que Ele nos entrega.